Considerando que a gente está trabalhando com funções assíncronas, com promises aí, a gente tem o seguinte desafio, que é tentar tornar o mais performático possível essas execuções. E aí a gente sabe que cada promise ela tem um período de tempo em particular para ser executado. E também sabemos que esse tempo de execução ele incide diretamente, ele impacta diretamente ali na nossa aplicação em performance e em tempo de execução também. Então como que a gente vai resolver esse desafio? A gente tem aqui dentro do nosso código o exemplo de 3 promises, são 3 funções assíncronas, e aí cada uma delas é executada em um período referente a 1, 3 e 5 segundos. Então como que a gente vai fazer para resolver esse desafio, né? Primeiro de tudo, a gente pode aqui já de cara chamar a execução do promise 1, e aí o resultado dessa promise 1 vai ser a execução das demais promises. E aí eu posso chamar aqui já de cara a promise 2 e a promise 3. Se a gente executar esse código, a gente vai ver que ele vai executar em sequência ali a promise 1, depois de 3 segundos a promise 2 e depois de 5 segundos a promise 3 e tudo ok. Mas a gente tem uma estratégia, uma tática que a gente pode utilizar para mapear esse comportamento, né? Para mapear esse processamento de tempo. E aí eu vou vir aqui dentro de cada um desses recursos e vou colocar um carinha chamado console.time. E aí ele vai receber aqui uma mensagem para cada promise, né? E aí eu vou passar para ele aqui, promise executed in... Beleza. E aí só arrumar a nossa estrutura, que ele deixou aqui, porque eu preciso destacar cada uma dessas promises, né? Então aqui a gente tem a promise 1, aqui a gente tem a promise 2 e aqui a gente tem a promise 3. E aí, ao resolver cada uma dessas promises, a gente finaliza com um cara chamado console.timeEnd. E aí ele vai pegar o tempo de execução da promise 1, o tempo de execução da promise 2 e o tempo de execução da promise 3. E aí a gente pode novamente executar esse código. E aí notem que ele vai trazer para a gente o log de execução com o tempo de execução de cada promise. Bem interessante essa tática, não é? Mas beleza. O que a gente tem de visão aqui? A gente visa que a primeira promise ela é resolvida em 1 segundo, beleza. Mas a segunda promise, ela leva, após 1 segundo, mais 3 segundos para ser executado. E a terceira promise, mais 5 segundos após a execução dos 4 segundos anterior. Então, dependendo do contexto onde isso esteja aplicado, e dependendo da quantidade de dados que ele possa trazer, a gente pode ter aí um sufocamento de tempo bem expressivo até. E aí, como que a gente faz para melhorar a performance desse código, né? A gente tem um carinha chamado PromiseAll, que o que ele vai fazer? Ele é um agrupador de promises, né? Na verdade, ele executa todas as promises através de um método que recebe um array ali, e aí a gente consegue fazer um prévio mapeamento desse cenário. Então, eu posso utilizar aqui o promise.all. Ele é um método que recebe um array de promises. E a gente vê aqui na sugestão do Copilot, inclusive eu vou até capturar essa sugestão e vou deixar aqui o retorno mais explícito para a gente poder visualizar algumas coisas. Primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer? Agora, a partir de agora, como todas as promises elas estão se reportando ao meu array de promises, eu já não preciso executar o log para cada uma delas. Então, eu posso remover esses logs, porém eu posso deixar esse primeiro, só que eu tiro aqui a marcação de qual promise ele retorna. E aí eu removo esses logs daqui de dentro, já que a gente está fazendo esse mapeamento utilizando o console.time e o timeEnd, e aí eu transfiro esse timeEnd aqui para dentro do nosso result ali. E aí se a gente notar, a gente vai ver que ele vai retornar o log do resultado de processamento mais o período em timeEnd. E aí, se a gente executar novamente esse código, observem que o comportamento seguinte ele vai passar os logs ali para a gente, porém, ele vai executar tudo no período da maior promise. Então, a minha maior promise ela é executada em 5 segundos. Ele não vai executar em 1, depois executar em mais 3, para executar mais 5. Ele vai agrupar todas as promises, vai ver qual a promise que vai levar mais tempo para executar e vai retornar todas as promises diante do resultado de processamento dessa função. Em cenário de sucesso, tá? Caso alguma dessas promises elas falhem, né, ocorra alguma falha, ele vai retornar, ele para toda a execução e retorna aonde a falha aconteceu. Basicamente ele funciona dessa forma. Então com isso a gente tem um ganho de performance incrível dentro das nossas aplicações, inclusive incidindo em métricas e sendo dados aí importantes para acompanhamentos futuros.